minha relação com o parque, ela se iniciou desde os primeiros dias de vida, né? Terras aqui no Morro da Igreja, elas eram dos meus familiares. Meu pai morava aqui. Para ele era normal ter a visão que se tem ali dos cânions, da formação rochosa que é a Pedra Furada. Para ele aquilo ali era algo comum. Era no verão, era um dia bem apropriado, né? Aí inventou de ir na janela furada e o meu pai ficou numa altura para guia para nós não se perder no mato. Realmente era muito difícil, porque a visão que a gente se tinha ali era só dos cânions, né, dos precipícios. Então eles começaram a descer no cânion e gritavam para o meu avô responder lá em cima se estavam na direção certa, né? Mas existia uma certa dificuldade por causa do eco nos paredões. Mas foram no facão, cortando, e conseguiram chegar lá. Aqui tem uma que eu estou sentado dentro da janela furada, me pegou total, porque não dava de se retirar para pegar o total do tamanho da pedra. Eu tenho muito orgulho em contar essa história, em dizer que meu pai foi um pioneiro, né, da trilha da Pedra Furada. E eu poder estar dando continuidade aí nessa trilha aí, levando os visitantes. O Parque Nacional de São Joaquim teve, em 2017, pouco mais de 119 mil visitantes. O grande público visita o Morro da Igreja para avistar a Pedra Furada. Você pode simplesmente estacionar seu carro e contemplar a pedra, ou pode fazer uma caminhada de 6 horas até o interior da pedra. Hoje o parque é um dos 10 mais visitados do Brasil com o turismo de contemplação. Mas a história do parque e a história da região fala muito em cavalgada, muito em caminhada. O Parque Nacional de São Joaquim está inserido num projeto muito legal, que é o Caminho das Araucárias. Um caminho para pedestres que sai da Floresta Nacional de Canela, sai da região de Canela, vai atravessar São Francisco de Paula, passa Parados da Serra, Tainhas, passa toda a Serra Catarinense, do Rio Grande do Sul para a Serra Catarinense. E aqui no Parque Nacional de São Joaquim nós já implantamos um pedaço. Voluntários, parceiros, estão nos ajudando a fazer a sinalização. A gente também tem um público muito interessante de ciclismo, várias trilhas de mountain bike podem ser acessadas aqui dentro do parque, o que transforma assim numa área com bastante oportunidade para quem quer fazer o turismo ecológico. Tem o cânion de Laranjeira, o cânion do Funil, campos de altitude na Santa Bárbara, que é um atrativo, né? A gente tem uma dimensão do que era mata de araucária, o que é campos de altitude, mata atlântica, matinha nebular. Não tem como a gente pensar em proteção ou em conservação dos parques nacionais sem turismo. A gente não pode criar parques fortaleza. A gente tem que ter parques que as pessoas possam entrar, possam usufruir. É essa educação ambiental que é feita através do uso da área, do uso organizado da área, que vai facilitar o nosso serviço como gestor e também proporcionar que aquela área realmente fique conservada para as futuras gerações.